Olá, pessoal. Então vamos continuar aqui com esse trabalho 7, é o segundo da área 2. Vamos seguir o barco. Então, aqui a gente tem a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação de Pearson, né? Então, o primeiro caso aqui, né, a gente precisa calcular a média no meio do caminho, né? O primeiro caso aqui é quando os dados são dados brutos, né? Então a gente tem que a média é o somatório dos valores dividido pelo número, n. A variância é o somatório dos valores ao quadrado por n menos o quadrado da média, né? Já calculou a média, faz o quadrado. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância e o coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Aqui está uma porcentagem do quanto se desvia em função da média. Então vamos pegar aqui alguns valores. Eu vou pegar aqui uns valores aleatórios e vamos calcular. Só um instante, já abro aqui. Tá, eu coloquei as fórmulas e agora eu vou escolher alguns valores aqui de forma bem simples, tá? Vou colocar alguns valores aqui. Vamos lá. 1, 9, 12, 7, 5 e 6. Tá? Bem simples. Então, tem os valores brutos aqui, os dados brutos. Tá? Então, esses valores, eles representam os dados, né? Então, é o xi, cada dado. Qual a quantidade de valores, né? N é só a contagem, que são 6, né? Então, temos x1, x2, x3, x4, x5 e x6. Tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? A gente tem que construir primeiro o xi elevado ao quadrado. Então, bem simples aqui. 1, 81, 144, 49, 25 e 36. Tá? E aí a gente vai ter que fazer a soma desses valores, né? Então vou fazer aqui, vou pegar a calculadora, não vai aparecer, mas tem problema aqui. 1 mais 9 mais 12 mais 7 mais 5 mais 6. Tá? Então, esse valor aqui, essa soma aqui, né, que é o somatório de xi, deu 40. Embaixo eu vou ter o somatório xi ao quadrado. Então, vamos fazer a conta aqui. 1 mais 81, mais 144, mais 49, mais 25, mais 36. 336. 336. Tá? Então eu já tenho esses valores. Eu tenho o n, vou colocar aqui, o somatório do xi, que é igual a 40, e o somatório do xi ao quadrado, que é igual a 336. Vamos lá, então vamos calcular os valores que eu quero aqui. Primeira coisa é a média, né? Isso a gente já fez na área 1. Então, 40 dividido por 6. Isso aqui vai dar 20 por 3. Então, vai dar 8,666. Tá? Bom, aí vamos calcular a variância. Então, uso 3 casos depois da vírgula. Variância. Então, vamos lá. Somatório do xi ao quadrado. Acabei de fazer. 336 dividido por 40. Menos. Esse somatório aqui, dividido por n, é a média. Então, acabei de calcular. 8,666 quadrado. Tá? Então, vou fazer a conta aqui. Com a calculadora. 336 dividido por 40, 8,4. Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu dar uma conferida e já volto, só um pouquinho.
Já achei aqui. O que eu achei? Cometi dois erros, na verdade, né? Aqui não é 8. Deixa eu apagar aqui. Acho que é apagar aqui como esse aqui, né? Não. Apaga aqui. Aqui é 6,66. Aqui também. Quando eu dividi pelo total, é o 6, né? Não é aquilo ali que eu dividi, não é por 40. É por esse aqui, não é esse. E aqui é 6. Então vai ser 6,66. Então aqui vai corrigir também. Aqui. Vou fazer a conta de novo. Então vamos lá. 336 dividido por 6. Então fica 56. Agora sim. Então, pega aqui. 56 menos 6,666, 3 casas depois da vírgula, elevado ao quadrado. 44,435. 44,435. Então essa diferença aqui vai ser 11,564. Essa então é a variância. Tá? Variância. Quanto que é o desvio padrão? Então é a raiz quadrada disso aí. 11,564. Então na calculadora aqui, deixa eu fazer aqui. Raiz quadrada vai dar 3,400. 3,400. Tá? Então, a interpretação aqui, né? Tem os valores, né? No caso aqui é 1, depois 5, 6, 7, 9 e 12. A média é 5, 6 aqui. Isso aqui é a média. E o desvio padrão é 3, mais ou menos para cá. Mais ou menos 3,40. Né? Os dados estão variando. Cerca de 65% dos dados, né? A última coisa é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é só vou pegar o desvio padrão e vou dividir pela média. No caso, a média é 6,666. Então, isso aqui vai ficar 3,4 dividido por 6,666. 0,5100. Ou seja, 51,00%. Os dados variam uma porcentagem da média de 50%, tá? Essa é a questão 1 e 2. Tá? Exemplifica a questão 1 e 2. Continuando, então. Vamos fazer agora o caso esses dois. Pareceram a mesma coisa, né? Quando os dados estão tabulados, né? Então, nesse caso, o número total de dados é a soma das frequências, né? Tipo, aqui tem os dados xi, 5 vezes 55, 12 vezes 65, então o número total vai ter a soma dos fi. E a gente vai ter que utilizar no lugar do soma de xi, soma de xi ao quadrado, soma de xi fi e soma de xi ao quadrado fi. Essa aqui é a diferença, né? Então vamos fazer um pouquinho diferente aqui. Vamos utilizar o análogo ao Excel para fazer a conta, né? Então deixa eu abrir um dado aqui. Então vamos lá. Colocar tudo centralizado. Vou ter aqui o xi. Opa, deu uma trancada aqui. Tá, xi e o fi, frequência. Então vamos colocar dados aqui. 15, 25, 20, 25, 30. Tá bom. 4 dados, né? E aí a gente vai ter
as frequências. Vou colocar qualquer coisa aqui, 5, 12, 13 e 9. Quero calcular aqueles valores todos, né? Média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Deixa eu só conferir se está tudo certinho aqui. Tá. O que eu vou fazer então? A gente vai construir xi fi e vamos construir também xi ao quadrado fi. Tá? Para fazer xi fi, a gente faz isso vezes isso. Né? Então vai dar 15 vezes 5, 75. 20 vezes 12, 240. 25 vezes 13, 325. 30 vezes 9, 270. Aí a gente tem que construir xi ao quadrado fi. Então, eu poderia fazer tanto esse daqui ao quadrado vezes fi, que daria 16.885, como eu poderia fazer também o que eu já calculei, o xi vezes fi, multiplicado por xi de novo. Opa! Vamos lá, eu fiz alguma coisa errada. Eu poderia fazer xi ao quadrado vezes fi, acho que eu coloquei errado, 1125. Como eu poderia fazer o xi fi que eu já calculei e multiplicar novamente pelo xi. Agora sim, deu o mesmo valor. Tá? Quando a gente está fazendo no papel, é mais fácil, em vez de levar ao quadrado e multiplicar por fi, usar a conta que a gente já fez e multiplicar por xi de novo. É mais simples, né? Então, aí eu vou fazer em todos eles, né? Quadrado de 20 vezes 12, 4.800. Quadrado de 25 vezes 13, 8.125. Quadrado de 30 vezes 9, 8.100. Aí eu vou ter os valores aqui. Eu tenho a soma do fi, soma xi fi e soma xi ao quadrado fi. Tá? Aqui vai estar as somas, né? Então vamos lá. Somatório. Esse aqui vai ser o n, né? O número de dados. N. Somatório de xi, simplesmente vou fazer a mesma conta, vai dar 910. Somatório de xi fi, 22.150. Tá? Então essa aqui é a construção da planilha, né? Eu vou utilizar essa tabela aqui e vou abrir para a gente fazer a conta lá na Jamboard. Agora que eu tenho certeza aqui que não está nada errado, eu vou colocar a planilha. Vou colocar aqui. Já abro para vocês verem, tá? Só um instante. Então vamos continuar aqui. A gente construiu a planilha xi fi, xi ao quadrado fi, todas as somas, e vamos utilizar a fórmula, né? Então, assim como antes, a gente começa calculando o quê? Tá? Vamos elaborar aqui, né? Primeiro o n. O n agora não é uma contagem, 1, 2, 3, 4. É a soma dos FIs. Então, somou todos os FIs, deu 39. Então, esse aqui é o número de dados da pesquisa. Próximo trabalho é encontrar a média. Quanto que é a média? É a soma do xi fi dividido pela soma do fi, né? Então, não copiei a fórmula aqui. Soma do xi fi dividido por n. Então, fica 910 dividido por 39. 910 dividido por 39. 23,333. Vamos colocar aqui com 3 casas depois da vírgula. 333. Tá? Aí, eu tenho que calcular agora a variância. Como é que é a variância? Então, eu vou usar essa fórmula aqui. O xi ao quadrado fi, em vez da somatória de xi ao quadrado, que era antes, né? Agora tem o fi aqui, né? Então, faz aqui a conta. 22.150 dividido pelo número de dados, 39. Menos, e essa expressão aqui, acabei de calcular, é a média. Então, eu simplesmente pego a média, 23,333, e elevo ao quadrado. Então, eu vou pegar aqui a calculadora, 22.150 dividido por 39. 567.948. 567.948.
948 menos 23, quanto mais casas vocês colocarem, mais preciso vai ficar, né? 23,333 ao quadrado dá 544,428. 544,428. Uma coisa importante que você tem que obter, sempre esse número tem que ser positivo, né? Esse aqui tem que ser maior do que esse aqui em módulo, né? Senão a conta com certeza está errada. Então eu vou diminuir um do outro. 567, 948 menos 544,428 vai ficar 23,519. 23,519. Essa é a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada de 23,519. Então, eu vou pegar esse valor aqui, tirar a raiz quadrada, vai dar 4,849. 4,849. E, por fim, o coeficiente de variação, 4,849, dividido pela média, né? 23,333. Então, vai ficar 20,78, 0,2078, então 20,78%. Tá? E aí a gente termina o segundo tipo de exercício, de cálculo da desvio padrão. Né? Bom, e aí a gente parte para o último tipo de exercício, né? Que é quando os dados estão tabulados com intervalo de classe. Nesse caso, a gente usa exatamente as mesmas fórmulas. Só que a gente vai ter que encontrar o xi a partir dos intervalos, né? Então eu vou fazer todo isso aqui no Excel dessa vez. No Excel, similar ao Excel, né? E aí a gente vai ver como é que fica, né? Então vamos pegar aqui, fazer o seguinte, eu vou deletar essa parte aqui. Vou incluir uma coluna depois. E a gente tem do AI até o BI. BI. Tá, então vamos ter os intervalos aqui. Vamos selecionar os intervalos e as frequências, né? Então vamos lá. Vamos fazer de 5 até 10, 10 até 20, 20 até 30 e 30 até 35. Esses são os dados, né? E as frequências, sei lá, 45, 12, 26, 51. Bom, então a gente tem aqui, o total de dados é 134, a soma das frequências, né? Tá. A gente teria que calcular as mesmas coisas de antes. Xi é FI e xi ao quadrado é FI. O problema é que eu não tenho xi. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a média aritmética desses valores, né? Para determinar o xi, eu vou pegar e vou, tem que abrir parênteses aqui, né? Somar esse com esse e dividir por 2. Tá? Eu vou fazer isso a mesma coisa em todos eles. 5 e 10 a média é 7,5, 10 e 20 a média é 15, 20 e 30 a média é 25, 30 e 35 a média é 32,5. Agora eu consigo fazer xi vezes fi para todos eles. E depois eu consigo fazer o xi fi e multiplico mais uma vez por xi. Conferir se está certo. Isso aí. Certinho. Esse aqui, somatório de isso aí. Aqui todos eles. Então, assim como antes, eu vou ter soma xi fi e soma xi ao quadrado fi. Então, eu vou ter os valores aqui, né? Somatório de fi é 134, que é o número de dados. Somatório de xi fi é 2.825. Somatório de xi ao quadrado fi é 775.350.
Agora a gente pode calcular o que a gente precisa, né? Que eu quero calcular o quê? N, variância, isso aqui. Vai ser N, perdão, N eu já calculei, né? Vai ser a média, variância, desvio e coeficiente de variação. Quanto que dá a média, então? A média dá somatório do x e fi dividido por N. Vou pegar aqui 3 casas depois da vírgula. Tá bom. A variância vai ser o quê? Somatório de x e fi dividido por 134 menos a média que eu já calculei, elevada ao quadrado da variância. Aqui eu vou pegar a raiz quadrada da variância, 10,859, e aqui eu vou pegar o desvio e vou dividir pela média. 51,50, ou seja, 51,5%. Tá? Esse é o coeficiente de variação. Eu tenho todos os dados aqui, a média, a variância, o desvio, o coeficiente de variação. Tá? Todos aqui calculados. E aí a gente termina essa lista. Bom, espero que ajude vocês. Abraço, pessoal.